minha vontade, mas a tua. Eu pergunto aos irmãos, alguém sabe o que é o cálice que Jesus ele estava pedindo para que fosse retirado dele? É algo que o Senhor Jesus, quando estava conversando, já ressurreto, quando ele estava conversando com Pedro, ou quando Pedro olha para o Senhor Jesus e diz que aonde quer que o Senhor Jesus fosse, ele iria também. Ele tem uma conversa prolongada e avisa, fala para Pedro do que iria acontecer, mas Pedro diz ao Senhor Jesus que aonde que ele fosse, ele iria também. O Senhor diz a ele que o cálice ele não iria beber, ele diz que sim, ele confirma. E o Senhor Jesus, ele, no momento que está com Pedro, certamente ele confirma também o cálice que Pedro também iria beber. Que cálice é esse? O que o Senhor Jesus, angustiado, orando, pedindo para Deus que algo viesse ser retirado dele? Não é o cálice, não era a cruz que ele iria carregar. O cálice não era a chicoteada que ele iria levar. O cálice não era a coroa de espinho que iriam colocar sobre a cabeça dele. O cálice que Jesus está pedindo para Deus é o cálice da ira de Deus. Esse cálice, irmãos, como eu li logo cedo aqui, quando me foi dada a primeira oportunidade, Isaías, ele relata isso no capítulo 53. Ele diz que agradou a Deus moer o seu filho. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para analisar o que é a ira de Deus sobre a vida do homem? Aleluia. Um homem que tomou sobre si a culpa do mundo inteiro. Um homem que tomou sobre si a culpa daqueles pela qual Deus, disse Paulo, predestinou para a vida eterna. Aleluia. Jesus, irmãos, ele não estava em uma oração como nós, quando costumamos dobrar o nosso joelho e pedimos a Deus, e quando o joelho começa a doer, nós nos levantamos. É verdade. Jesus, ele estava sentindo a angústia do pecado, da mentira, a angústia da solidão, da dor, a angústia de tudo aquilo que é gerado por intermédio do pecado. É como Deus, ele pegar o seu cálice, aquilo que tudo que era para ser despejado sobre a face da terra, Deus despejar sobre um único homem, que é o seu próprio Filho. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Foi exatamente isso que Jesus, ele sentiu naquele momento. E é por isso que Lucas, com propriedade, pois era doutor, tinha para dizer que o seu sangue, foi o único que relatou, dizer que o seu sangue se transformou, as gotas do seu sangue se transformaram, as gotas do seu suor se transformaram em gotas de sangue. Glória a Deus. Pela dor, o sofrimento, a angústia que Jesus estava sentindo naquele momento. Irmãos, se eu parasse para analisar mais isso, talvez eu não teria me afastado dos caminhos do Senhor. Aleluia, é verdade. Se nós parássemos para analisar mais isso, não seríamos tão frios diante de Glória a Deus. Jesus, é mesmo assim. Se nós parássemos para analisar isso, nós deixaríamos mais de murmurar. Glória a Deus. Nós deixaríamos mais com as nossas mesquinhagem, como nós poderíamos dizer, de estar implorando a Deus e pedindo a Deus por lutas tão pequenas que nós passamos, que não chegam nem aos pés daquilo que o próprio Cristo passou. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Se nós vivêssemos no tempo do período dos pais da igreja, talvez a igreja não conseguiria suportar o que eles suportaram. Glória, glória. Jesus, ele como um homem, suportando toda a angústia, toda a mentira dos próprios discípulos que andavam com ele, homens que no momento da perseguição precisaram fugir, e aquele que dizia que o amava, que nunca iria o trair, que nunca iria o deixar, foi o primeiro a vender ele, e aquele que dizia que não iria negar, no momento da adversidade o negou. Glória. E Jesus sabia de tudo isso, mesmo assim os amou.
E a palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus, ele com grande angústia ali, ele entendeu que a vontade de Deus, ela iria prevalecer sobre a vida. E o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, naquele momento, era com que Jesus viesse tomar esse cálice. Não cabe a mim dizer para os irmãos a história adiante, pois nós já sabemos, nós entendemos o que aconteceu. Mas eu quero entrar agora nesse mérito para falar sobre a dupla imputação. Nós sabemos que amputar é arrancar. Quando nós vamos ao médico e quando acontece algum tipo de problema no braço, que está completamente infeccionado, não tem mais jeito, aquilo é arrancado, amputado. Agora, a imputação é colocar. E Jesus, ele exatamente foi esse termo que aconteceu com o próprio Cristo. Ele, no Antigo Testamento, quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós falamos sobre a aliança das obras. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós falamos sobre a aliança da graça. A aliança das obras é quando Deus, em seu governo teocrático, ele dirigia o homem diretamente, falava ao homem por intermédio dos seus profetas e a lei imperava. E o homem teria que seguir dentro da conformidade da lei para que ele pudesse de Deus receber as suas bênçãos e ser guiado dentro da conformidade da vontade do Senhor. No entanto, o homem, com o seu caminho mau e pela maldade do coração do homem, a Bíblia diz que Deus, dos altos céus, ele olha, ele não enxerga uma pessoa boa. Aleluia. Não há quem faça o bem. Verdade, Jesus. E toda a maior obra que o homem fizer, por mais boa que ele ache que seja, diante de Deus é como um trapo de imundícia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele visando isso, essa possibilidade ou impossibilidade do homem de agradar a Deus, então Deus, ele já com sua presciência, com a sua soberania, Deus, ele vai se fazer homem, enviando o seu único filho. E a palavra de Deus, se vocês forem no capítulo 5 de Amós, observem o que Deus, ele fala do culto. Aparta de mim o estrépito do teu canto, dos teus cânticos. O som das tuas harpas eu não receberei. O culto a Deus tinha perdido a sua essência. O sincretismo religioso, o coração do povo não estava mais voltado para Deus. Aleluia. Estava completamente distanciado de Deus. Era tudo superficial. É verdade, glória a Deus. Era tudo algo que agradava somente ao olhar do homem. Aquilo que de fato era para agradar o Senhor tinha se perdido. Glória a Jesus. Deus, ele se faz homem, envia o seu único filho, Jesus Cristo, para vir ao mundo, para que pudesse haver um sacrifício, porque os sacrifícios do Antigo Testamento não estavam mais agradando a Deus. Somente um sacrifício, um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga, poderia ser suficiente para oferecer a Deus um sacrifício vivo e agradável. E esse cordeiro, como nós sabemos, ele é o próprio Cristo. Glória. Somente ele foi capaz. Porque a Bíblia diz que em tudo foi tentado, todavia nele não se achou pecado. Aleluia. Glória a Deus. Foi um homem santo, que teve fraquezas, que teve cansaço, que sentiu tristeza, que sentiu fome, que sentiu fadiga. Um homem que sentiu decepção. Um homem que tentaram enganar, mas não se deixou Glória a levar Jesus. pela natureza humana decaída. Aleluia. Foi obediente. Aleluia. Obediente até a morte. E essa obediência, a Bíblia diz que o levou até o madeiro. Aleluia, glória a Deus. E quando ele, no madeiro, está ali, naquela cruz, a sua última palavra dizendo, está consumado, ele está dizendo para Deus, Pai, está pago. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Está pago o meu e o teu pecado. Aleluia. Está pago todas as nossas transgressões, as nossas mentiras. Aleluia. Tudo aquilo que nós fizemos e pecamos contra
Deus foi levado diante do É. Senhor Glória